E aí, pessoal que está se preparando para os próximos concursos e também a galera que está estudando aí sobre assuntos relacionados à área industrial. Vamos lá para mais uma resolução de questões de concursos, desta vez para a INB, que é Indústrias Nucleares do Brasil, para o cargo de mecânico de manutenção, prova bem recente, 2018. Questão aí sobre alinhamento de motobomba, do conjunto motobomba. Vamos falar inicialmente um pouquinho sobre essa empresa, tá? Que ela é uma empresa brasileira de economia mista, vinculada à Comissão Nacional de Energia Nuclear e também sofre o controle finalístico do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Tem comunidades nos seguintes estados, Bahia, Ceará, Minas Gerais e Rio de Janeiro, aonde é a sua sede. E é um importante elemento ali do sistema brasileiro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para o domínio do ciclo de produção de combustíveis nucleares, O tratamento físico dos minerais pesados com a prospecção e pesquisa, lavra, industrialização e comercialização das areias monazíticas e obtenção de terras raras são atividades que competem à INB. É ainda responsável pela exploração do urânio, desde a mineração e beneficiamento primário até a produção e montagem dos elementos combustíveis que acionam os reatores de usinas nucleares. Então, a totalidade dessas atividades compõe o ciclo do combustível nuclear. Ela é responsável por fornecer produtos e serviços relacionados ao ciclo do combustível nuclear, que é a parte de produção de concentrado de urânio, produção de pó e pastilhas de dióxido de urânio e elementos combustíveis e fabricação também de componentes. Então tá aí um pouquinho a descrição sobre a INB e a sua finalidade, conjuntamente com as suas funções, suas atribuições, Então, questão de número 36 diz o seguinte: a figura a seguir esquematiza o alinhamento de um conjunto motobomba. Então, nós temos aí a vista lateral, na alternativa A. Na alternativa B, nós já temos a vista em planta. Também na alternativa C, temos a vista lateral de um tipo de desalinhamento. E assim como na representação D, também temos a vista plana deste. E ele fala o seguinte: temos ali a verificação de alinhamento paralelo e a verificação de alinhamento angular. Ele fala o seguinte: assinale a alternativa que apresenta somente instrumentos utilizados para a execução da prática do alinhamento. Alternativa A: relógio comparador, régua metálica e calibradores de folga. B: nível de precisão, chave de fenda, calibrador de rosca e termômetros. C: paquímetro, relógio comparador, bucha cônica e mandril. D: régua metálica, martelo de pena e talhadeira. Então, antes mesmo de partirmos aí para a resolução da questão, que para isso precisaremos identificar cada um desses instrumentos e verificar se ele se aplica no alinhamento de um conjunto mecânico, nesse caso do conjunto motobomba, tá? Mas inicialmente falando aí sobre alinhamento mecânico, que é um recurso utilizado pela mecânica em conjunto de equipamentos rotativos com a finalidade de deixar as faces do acoplamento sempre com a mesma distância em qualquer ponto e no mesmo plano. O objetivo do alinhamento é garantir o bom funcionamento dos equipamentos rotativos, tendo como característica principal eliminar vibrações, aquecimento e dar maior durabilidade aos componentes. Então agora vamos ver cada um desses instrumentos e verificar as suas atribuições. Inicialmente nós temos o relógio comparador, que é um instrumento de medição por comparação dotado de uma escala e um ponteiro ligados por mecanismos diversos a uma ponta de contato. O comparador centesimal é um instrumento comum de medição por comparação. As diferenças percebidas nele pela ponta de contato são amplificadas mecanicamente e irão movimentar o ponteiro rotativo diante da escala.
Existem vários modelos, né, de relógios comparadores. Os mais utilizados possuem resolução de 0,01 milímetro, né? E o curso do relógio também varia de acordo com o modelo. Porém, os mais comuns são de 1 milímetro, 10 milímetros e 250 milésimos de polegada ou 1 polegada, né? Então tá aí a representação do relógio comparador, como você pode verificar. Régua metálica. A régua metálica, também chamada de escala, é uma ferramenta de medição em escala de milímetros e polegadas, utilizada em vários segmentos, como marcenaria, construção civil, indústrias, entre outros. Produzida em aço inoxidável, oferecendo alta resistência. Então temos aí a representação desta, como você pode verificar. Já os calibradores de folga, eles são utilizados inicialmente na fabricação e manutenção de equipamentos automotivos, aviação, agrícola, diesel, dispositivos e trabalho de calibração. É um conjunto de lâminas de vários diâmetros para ajustar as folgas de conjuntos para que sejam montadas ou montados de forma correta. Então está aí o nosso calibrador de folga, a sua representação. Já o nível de precisão é indicado para o nivelamento de máquinas de precisão, mesas e desempenhos, ou para medir planicidade. Fabricado em ferro fundido, possui acabamento da superfície retificada e face interior prismática. Conta com bolha principal com ajustes de zeragem e subbolha auxiliar, oferecendo eficiência durante a medição. Então temos aí o nível de precisão, né? Lembrando que hoje nós já temos ali os níveis digitais, né? Mas o mais utilizado é o nível de bolha. Chave de fenda é utilizada para soltar parafusos que na sua cabeça possuem uma fenda reta. É talvez a chave mais simples em todo o ramo ferramenteiro. É uma ferramenta extremamente fácil de se utilizar e possui as vantagens de ampla difusão de parafusos deste tipo em diversas máquinas e equipamentos, né? Então um instrumento aí bem comum na residência de todos, né? Até aqueles que não estão mais familiarizados com a área mecânica propriamente dita, com certeza possuem ali uma chave de fenda em seu lar. Calibrador de roscas, também chamado de verificador de rosca, é um instrumento bastante utilizado em obras e construções de maquinários. Ele serve de modo geral para mensurar diversos parâmetros que uma rosca possui, garantindo melhor qualidade no momento de exercer certos serviços. Então temos a representação de um tipo, tá, de calibrador de roscas. Então esse é um dos perfis aí mais comuns do calibrador de rosca. Então nós temos ali a parte passa e a parte não passa, tá? Termômetro. Os termômetros industriais, tá? Então estamos falando aqui dos termômetros industriais e não aqueles termômetros que a gente usa em casa, né, para medir a temperatura do corpo, mas os industriais, né, são usados para medição de temperatura de água, gases ou mesmo para medição de temperaturas de ambientes industriais, como por exemplo a caldeira industrial, né? Então nós temos aí o tipo mais comum e ao lado nós temos ali já o tipo eletrônico, né? Você pode medir a temperatura à distância, sem necessariamente precisar tocar, né, no equipamento ou se aproximar muito da localidade. À distância você já consegue verificar a temperatura do ambiente. Paquímetro é um instrumento, né, usado para medir as dimensões lineares, internas e também externas e de profundidade de uma peça. Consiste em uma régua graduada com encosto fixo sobre a qual desliza um cursor, né? Então, um dos instrumentos mais utilizados aí na indústria metal mecânica, o paquímetro. Já a bucha cônica é um tipo de bucha que pode ser também cilíndrica. Ela foi inventada para servir como um anel de metal entre o eixo e a roda para evitar o desgaste contínuo entre eles. As buchas podem ser fabricadas com diversos materiais e, dependendo do tipo de função, vão ou não
precisar, né, serem lubrificados. Então temos aí a bucha cônica. Também temos o mandril, né, que nada mais é do que uma ferramenta usada ali em equipamentos de propriedade furadora, né, prensadora ou fresadora. O mandril é uma ferramenta de formato cônico utilizado para alisar ou alargar furos para que estes possam receber peças de variados diâmetros, como brocas, por exemplo. Dessa forma, os mandris estão presentes em equipamentos como tornos ou furadeiras. O mandril também pode ser considerado um acessório de máquina-ferramenta destinado a firmar a ferramenta ou a peça a ser trabalhada. No caso das furadeiras de impacto, ferramentas muito úteis e versáteis no uso doméstico e também profissional, o mandril é a ponta do aparelho onde é fixada a broca. Então temos a representação aí do mandril. Com certeza você já viu um deste, talvez não possa ter associado o nome ao instrumento, mas este é o mandril. E temos também o martelo de pena, né, que é basicamente o mesmo modelo de martelo do estofador, porém maior e mais utilizado no campo da mecânica e indústria, né, para manutenção de equipamentos. Então esse é o martelo de pena, ele possui essa configuração, tá? E por fim temos a talhadeira, né, que é uma ferramenta de corte feita de um corpo de aço de seção circular, retangular, hexagonal ou octogonal, com um extremo forjado, provido de cunha, temperado e afiado convenientemente, e outro chanfrado denominado de cabeça. Então temos aí a talhadeira. Então, desses instrumentos que foram mencionados e descritos, os que compõem ali, os que são utilizados, né, para um alinhamento de um conjunto motobomba, é o relógio comparador, régua metálica e calibradores de folga. Portanto, está correta ali a alternativa A, tá? A alternativa B está incorreta, né? Porque a gente ali não usa, no caso, o termômetro nem a chave de fenda e também os calibradores de roscas, né? A gente não utiliza. Já a alternativa C está incorreta ali, porque nesse caso a gente não vai usar nem a bucha cônica e também nem o mandril. E na alternativa D, né, a gente não vai utilizar a talhadeira, né? E também a gente não vai evitar utilizar o martelo, tá? Lembrando que essa operação de alinhamento tem que ser uma coisa bem sensível, né? Porque você está lidando com equipamentos extremamente sensíveis. Então você vai dar uma martelada nesse equipamento, você pode produzir ali algum problema mais sério, tá bom? Então, alternativa A, alternativa correta. Não se esqueça, pessoal, se você gostou desse vídeo, se você tem sugestões para o canal, você pode deixar aqui embaixo, tá bom? Até para que o YouTube compreenda que você gosta desse tipo de conteúdo e continue te recomendando os nossos vídeos, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima.